Hoje o tema é somatização. Como que o nosso emocional interfere nas nossas doenças físicas? Então esse é o tema da live de hoje. O que é então somatização ou doenças psicossomáticas? É quando você tem um sintoma físico, tá? Só que você vai no médico, vai no hospital fazer exames e o médico, os exames constatam que você não tem nada fisicamente, você não tem uma doença instaurada no seu organismo. Esse sintoma, ele vem do seu emocional. Então, por isso que você fala que é somatização, então, né, do emocional agindo no seu corpo físico, ou então doenças psicossomáticas. É isso que quer dizer doença psicossomática. Um exemplo disso, bem fácil de vocês entenderem, são as crises de pânico. O que acontece numa crise de pânico? Você começa a ter dor no peito, taquicardia, falta de ar, né? E é uma sensação horrível, gente. A gente acha que vai morrer. E você não tem nada fisicamente, é só o seu emocional agindo sobre o seu corpo físico. Eu sofri durante bastante tempo com crises de pânico, acordava às 2 horas da manhã, achando que eu estava infartando. Eu fui 2 vezes no médico, no cardiologista, e o que ele me deu foi faixa preta para tomar. Eu não tomei e procurei outros métodos de saúde alternativa. Não estou aqui falando para vocês que vocês não devem tomar o remédio que o médico passa para vocês. Mas como eu sabia que era uma questão emocional, depois que ele me falou, depois que os meus exames mostraram que eu não tinha nada fisicamente, então eu optei por outros métodos de saúde para tratar essas minhas crises de pânico. Mas também existem casos, então, que não se instaura a doença física, né, que é só emocional, como também tem casos em que as suas emoções, elas realmente trazem doenças físicas, como é o caso da gastrite nervosa, que pode gerar uma úlcera. O que acontece? Você está tão estressado, está tão nervoso, até porque o nome já é gastrite nervosa, né, que ataca o seu estômago. Então, são as suas emoções, é o seu estresse que vai lá e ataca o seu físico. Isso, então, são as doenças psicossomáticas, a somatização do emocional no físico, é dessa forma que ele age. E quando que nós paramos para analisar isso? Geralmente a gente já percebe que a gente não tá bem emocionalmente, tá? Só que a gente vai levando, vai levando, vai levando. Nós só paramos para analisar realmente o que está acontecendo quando a doença física ela já está instaurada. Quando você começa a ter esses sintomas físicos, taquicardia, começa a sentir falta de ar, da gastrite nervosa, aí que você procura um médico, né? Não é assim que funciona? Eu sei que é porque eu também sou assim, já fiz muito disso na vida. E aí o que nós fizemos? Nós vamos lá, tomamos um remédio e passa algum tempo, aquela doença volta de novo. Por quê? Porque você não foi lá atrás da causa, certo? Você só tomou uma medicação que restabeleceu então a sua saúde física naquele momento, mas a causa que é emocional, aquilo que está te causando aquele sintoma, você não foi ver. E aí por isso que ela volta novamente. É dessa forma que acontece, é assim que funciona. E quais são então os fatores que fazem com que a gente tenha essas sensações, essas emoções, esses sentimentos? O que causa essa somatização, essas doenças psicossomáticas? São justamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos negativos e constantes, né? Eles são sentimentos intensos e que você fica com eles durante um longo período de tempo. Pode ser meses, pode ser anos, e você vai acumulando aquilo ali no seu organismo dentro de você. Também o que interfere muito nisso é a questão da percepção negativa sobre você mesmo, né? Às vezes a gente pensa tanta coisa ruim da gente mesmo, né? A gente não confia na nossa capacidade, não se aceita da forma que nós somos, então entra muito a questão de autoaceitação, de autoestima, de amor próprio,
de nós nos valorizarmos. Tudo isso acaba gerando doenças emocionais, né? Acaba afetando o nosso emocional e atingindo o nosso físico. A percepção negativa sobre as coisas que acontecem na nossa vida também, sobre os fatores externos, nós vemos sempre somente o lado negativo das coisas, né? Aquela história, até eu falei na live de ontem também, a questão da reclamação, né? Então, a gente olha para as coisas, mesmo aquilo ali pode até não ser uma experiência tão positiva, né? Que acontecem coisas ruins na nossa vida, realmente. Mas a gente sempre tenta tirar uma lição positiva daquilo ali, uma lição boa, né? Tentar ver o lado bom das coisas, mesmo a experiência não sendo tão positiva. Até porque as experiências negativas nos levam a evoluir. Hábitos ruins, você não cuidar do seu sono e, né, ter ao menos 8 horas de sono por dia, que é o que os médicos recomendam. Não fazer atividade física, não cuidar da sua alimentação, faça uma meditação, respire, tudo isso interfere. Outra questão que traz muito a problemas psicossomáticos são traumas, né? São situações muito estressantes que você pode passar na vida, então isso pode acabar gerando uma doença psicossomática. Um exemplo disso é um acidente de carro, ou a morte de uma pessoa que você ama muito, a perda. Isso tudo interfere e pode gerar, sim, essa somatização de doenças emocional agindo no seu físico. Fatores genéticos também é um dos fatores que interfere, que pode fazer com que você tenha, que surjam essas doenças. E quais que são, então, as principais doenças psicossomáticas que surgem? Vou dar alguns exemplos, tá? Para vocês terem uma noção. O primeiro deles é a questão das dores musculares, do nervo ciático, das dores nos ossos, tá? O seu ciclo menstrual, ele pode ficar desequilibrado, cólicas, TPM, impotência sexual, falta de libido. Tudo isso tem a ver com o nosso emocional, gente. Então, gastrite, úlcera, coração, taquicardia, dor no peito, problemas pulmonares, problemas respiratórios, garganta. Na garganta geralmente é aquela inflamação constante, é uma que ocorre de forma recorrente. Então você está sempre com a garganta inflamada, ou então com aquela coisa de nó na garganta. Isso são coisas tudo que você tem acumulado ali, que você não põe para fora, que você não consegue falar. Então fica aquela sensação de estar trancada a garganta da gente. Na mente também, então sinusite, uma mente muito confusa, muito agitada, enxaquecas. Esses são assim os sintomas que aparecem com maior frequência e que são causados então por essa somatização, que na realidade é algo lá emocional que está agindo no seu corpo físico. E de que forma então que a gente pode melhorar isso? Curar, tratar? Curar eu não digo, mas tratar, para você ficar ser uma pessoa mais saudável e esse emocional não interferir mais tanto no físico. A primeira coisa que você precisa é buscar autoconhecimento, para você conseguir identificar o que está acontecendo com você, tá? Então, o meu método é usar os chakras como forma de autoconhecimento. Por quê? Porque os chakras, eles são vinculados a fatores da sua vida, tá? Então, a setores, a departamentos da sua vida. Cada chakra, quando ele está em desequilíbrio, ele apresenta um sintoma físico, e aquele sintoma físico, ele está vinculado a uma emoção, então. Então, aqui eu tenho os 3 fatores que eu preciso analisar para isso vir à minha consciência e eu conseguir mudar alguma coisa na minha vida. Vou usar aqui um exemplo, tá? A ansiedade. O que causa a ansiedade? A ansiedade é aquela pessoa que aconteceu alguma coisa lá no passado dela, tá? Ou então ela está muito preocupada com o futuro dela, com questões financeiras geralmente, com o sustento, e ela fica ali, aquela mente fica funcionando, né? Não para nunca, e isso gera ansiedade, né?
Então, eu sabendo disso, eu sei que eu preciso tratar, então, o meu sexto chakra, né, que é uma questão da minha mente, que está muito ativa, que ela não para, a minha mente não me deixa em paz, tá? Então, é isso que causa a ansiedade. Então, eu tendo conhecimento que a minha mente está ligada ao meu sexto chakra e que o que está causando essa ansiedade é justamente eu não conseguir me desligar daqueles fatores externos lá, eu sei a origem, eu sei o chakra que eu preciso cuidar e, consequentemente, você vai saber o que precisa fazer para conseguir diminuir essa ansiedade. É dessa forma que funciona. Então, os chakras eles estão vinculados a um departamento na minha vida, a um setor. Cada chakra, então, ele tem vinculado os sintomas físicos e também os sintomas emocionais que causam aquilo ali. Então, através deles, eu vou saber o que eu preciso mudar na minha vida para eu não ter mais aquela emoção e, consequentemente, gerar aquela questão física, de saúde física, aquele problema de saúde físico. Tá? E eu sempre falo também para as pessoas procurarem ajuda, né? Antes de isso atacar o físico. E aqui, gente, eu trabalho com saúde alternativa, tá? Os meus métodos, eles são reiki, são óleos essenciais, autoconhecimento através dos chakras, meditações, mas existem muitas outras coisas. E eu sempre digo para a pessoa que talvez comigo ela não vá se sentir à vontade, para ela procurar alguém com quem ela realmente se sinta à vontade, aquela terapia que realmente vai ajudar ela, que ela está aberta naquele momento. Então pode ser tanto um psicólogo, como pode ser um terapeuta, como pode ser um constelador familiar, entende? Mas procure uma ajuda quando você estiver se sentindo dessa forma. Não espere essa doença atacar o seu corpo físico, né? Que isso vai acabar acontecendo se você não fizer alguma coisa. Então, e principalmente mudar os hábitos também, né? A questão do sono, a questão de praticar uma atividade física, de se alimentar de forma adequada, cuidar com a hidratação, com alimentos, medite, faça uma respiração consciente. Toda segunda-feira, nós temos prática aqui no Instagram e agora também vai ser no Facebook, que agora eu tô conseguindo transmitir as duas ao mesmo tempo. De respiração consciente, uma prática muito simples e que estudos comprovam que 80%, gente, da questão da ansiedade e da insônia se reduz com uma prática simples de respiração. E aposto que você tá aí tomando remédio para isso, né? Então, mudar os hábitos, né? Esse é o primeiro passo. Autoconhecimento, mudança de hábitos, terapias, alguma que você se sinta confortável e com certeza a sua saúde vai melhorar e toda ela, física, mental, emocional e energética. E esse é outro ponto importante que a gente precisa tomar consciência, que não somos somente um corpo físico, tá? Temos o corpo físico, temos o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso campo energético. E nenhum deles funciona separado. Todos eles estão interligados. Então, quando um não está em harmonia, acaba desequilibrando o outro e vice-versa. Então, não existe só emoção, não existe só físico, não existe só energético. Todos eles estão interligados e todos eles precisam estar em equilíbrio. Tá bom? Então, mais uma vez o recado, é indiferente da ajuda de quem que você procure ajuda, mas procure uma ajuda quando você não estiver se sentindo bem, ainda mais agora, nessa época que estamos todos passando por essa situação difícil, né, desse vírus que tem aí, e é muito importante nós mantermos a nossa saúde como um todo, física, mental, emocional e energética. Era esse o recado que eu tinha para vocês nesse domingo. Beijo no coração, até a próxima!